Essa é a atividade 6 de língua portuguesa, a última atividade para encerrar o terceiro bimestre. Então, reservem um tempo do dia de vocês aí, pelo menos uma horinha. Não adianta ter pressa, porque essa é uma atividade de recuperação e aprofundamento. E os exercícios que estão aqui são retirados dessa apostila que o governo criou especialmente para isso. Elas são atividades pensadas para o retorno presencial. Então, caso o retorno presencial não aconteça ou demore muito, nós já estamos iniciando esse processo de recuperação e aprofundamento, tá bom? Então, vocês vão ter que ter um pouco de calma e paciência com esses exercícios, porque são exercícios que eram para ser feitos em sala de aula. Então, a gente vai fazer aqui, no formulários. Então, vocês vão pausando à medida que eu for explicando, para que a atividade fique o mais fácil possível. Então, vamos lá. O primeiro tema aqui é reconhecendo o texto dramático. Então, a gente já está um pouco habituado com o texto dramático das aulas anteriores, né? Eu vou ler aqui algumas informações importantes desse texto. O teatro e o texto dramático. O teatro pode ser entendido de duas maneiras. Primeiro, é uma forma de arte em que os atores e atrizes interpretam uma narrativa a partir do texto dramático, que é o texto teatral, e segundo, é o local onde ocorrem as encenações para o público, né? Quando a gente fala, vou ao teatro. O texto dramático é da ordem do narrar e tem por objetivo apresentar uma história. Olha então que interessante, esse é o objetivo do texto dramático. Apresentar uma história e despertar sentimentos no público a partir dela. Por ser narrativo, apresenta então personagens, enredo, tempo, espaço, mas não tem narrador. Na atualidade, esse tipo de texto traz temas diversos. Ele pode falar de amor, pode ser uma comédia, pode ser uma crítica à sociedade, entre outras coisas. O texto apresenta as seguintes características. Então, é construído para ser encenado, é uma narrativa, mas não tem narrador. A história é contada pela fala das personagens. Essas falas são demarcadas no texto, seja pelo uso de dois pontos, travessão ou aspas. É dividido em atos e cenas e tem indicações cênicas, que chamamos de rubricas. As rubricas indicam o que os atores devem fazer nas cenas. Além disso, fornecem elementos que auxiliam a representação dos atores, como as indicações do cenário, da música, da iluminação, do figurino, bem como outras indicações cênicas. A gente vai ler o primeiro texto, então, dramático aqui, e antes tem aqui no texto 1, como se fosse um resumo, uma breve explicação da história, que é A Pele do Lobo, Arthur de Azevedo. A peça A Pele do Lobo foi escrita em 1875 e representada pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro Fênix Dramática, em 10 de abril de 1877. A história acontece numa delegacia, que também é a casa de Cardoso e sua esposa, Amália. A peça traz a reflexão a respeito da defesa da liberdade, bem como dos direitos e deveres sociais. O título da peça tem a ver com a frase de Amália, dita logo no início do texto: quem não quiser ser lobo, não lhe vista a pele. Isto sugere que, se não quer se desempenhar determinadas funções, não se deve assumir as responsabilidades. O excerto a seguir faz parte do drama. Na cena 4, Jerônimo procura Cardoso, que é subdelegado da cidade, para fazer uma queixa. Então a gente vai ver aí o personagem Cardoso fazendo uma queixa lá na delegacia, que ao mesmo tempo a delegacia é a casa, tá, do subdelegado e da sua esposa Amália. Então vamos lá. O Cardoso diz: então é assim que se entra em casa alheia? O Jerônimo: então aqui as indicações cênicas, que é a rubrica sombrio, assim como a casa da autoridade é uma repartição pública. E aí outra indicação cênica, outra rubrica: deita no chão a cinza de um cachimbo e escarra na parede. Então a indicação cênica, que é o que o personagem que está encenando tem que fazer. E também para a gente também que está lendo o texto teatral, compreenda o que está acontecendo na cena. Aí o Cardoso pergunta: e que tal? A Amália responde: vê o que ele quer. Cardoso, Jerônimo diz: venho preveni-lo de que é falso o que lhe veio hoje dizer um tal Paraguaçu acerca de um furto de galinhas. É provável que ele lhe dissesse que eu, Jerônimo Linhares, vulgo barriga cheia, sou o autor desse furto, como andou por aí dizendo a quem quis ouvi-lo. É falso. Cospe outra vez na parede. Aí a Mara, empurrando um escarrador com o pé: faz favor de não cuspir no chão? Aqui tem o escarrador. Jerônimo nem olha para Malha. Cardoso diz: era só isso?
Estou ciente, Jerônimo diz. Não, senhor, por isso só não vim eu cá. Ora viva! Venho queixar-me do queixoso por crime de injúrias verbais. Chamou-me de ladrão, e se quiser o mais, mande aquela mulher para dentro. Cospe outra vez na parede. Cardoso diz: pois apresente a queixa e as testemunhas. Jerônimo diz: a queixa aqui está. Apresenta um papel sujo que Cardoso pega com repugnância, vai à porta do fundo. Ô compadre, ô seu Manuel Maria, ô seu Vitorino, podem entrar, nada de cerimônias. Cardoso diz aqui para Amália: o tratante dispõe desta casa como se fosse sua. E aí aqui acaba a cena. Após a leitura do texto, preencha o quadro a seguir, marcando com X quando a informação se aplicar ao texto. A gente não vai marcar com X, a gente vai marcar com a bolinha. As minhas bolinhas já estão marcadas aqui, não significa que elas estão corretas, tá bom? Então a gente vai ler e analisar de acordo com o texto. O texto apresenta personagens? Sim ou não? O texto é escrito em versos? Sim ou não? Tá? O texto escrito em versos é como um poema, que ele é feito em versos e dividido em estrofes, diferente do texto em prosa, que é escrito em parágrafos. O texto retrata heróis e grandes aventuras. Nessa história que a gente viu aí na delegacia, tem herói, tem aventura. O texto traz indicações cênicas, que são as rubricas, ou seja, aquelas indicações do que o personagem tem que fazer em cena, no palco. O texto apresenta um narrador, quem está contando a história. O texto traz a explicação de um tema, por exemplo, está falando de um assunto importante, como, por exemplo, violência ou uma alimentação saudável. O texto apresenta ato e cena. A gente consegue verificar tudo isso analisando o texto, observando ele novamente, tá bom? Esse é o texto 1 que ele continua aqui, tá? Qual é a função social do texto dramático? Então, eu já disse para vocês quando eu fiz a leitura desse primeiro texto aqui, tá? Qual é a função, quais as características, então é só você observar lá e colocar aqui. Quais as características, né? O que tem um texto dramático? Também está falando daquele texto que eu li para vocês. A partir da cena 4 do texto que a gente acabou de ler, A Pele do Lobo, que tem o delegado e o outro indivíduo, podemos dizer que ele tem por objetivo. Qual que é o objetivo desse texto? Expressar a subjetividade do autor, ou seja, o ponto de vista dele, ou seja, os sentimentos da alma e a do estado de espírito. Relatar um fato do cotidiano ou fatos do cotidiano. Encenar, a partir da representação de atores, uma história de modo a sensibilizar um público. Ou expressar um ponto de vista, né, uma opinião a respeito da violência urbana, ou seja, violência nas cidades. Ver qual que é a alternativa correta e assiná-la. Você conseguiu perceber as personagens do texto? Sim ou não? E quem são elas? A rubrica no texto teatral corresponde às indicações cênicas que os atores devem fazer na cena. Copie do texto um trecho indicando a personagem e a rubrica a ela associada. Então você vai lá copiar um trecho da fala do personagem. Então suponhamos que você vai vir aqui e vai pegar o Cardoso. Então você vai pegar uma fala do Cardoso em que tem uma indicação cênica. A indicação cênica da rubrica, ela vem aqui entre parênteses, mostrando o que o personagem tem que fazer. Então você já percebeu quando eu fiz a leitura, tá? Quais características revelam que o texto é feito para encenar, né? Então, quais daquelas características lá, do que tem no texto dramático, que mostra que ele é feito para as pessoas encenar no palco, atuar, né? Então, você vai escrever aqui. Escreva um breve resumo do que você compreendeu da cena 4 do texto A Pele do Lobo. O que está acontecendo ali, né? A gente vê que é um sujeito que entra na delegacia para fazer uma queixa. Né? Então você vai colocar aqui se você entendeu isso, o que mais você entendeu. Você pode falar o comportamento desse sujeito, como que ele reage, o que ele faz lá. E aí então você vai ter compreendido a cena completa. Bom, leiam os textos. Texto 1. Quem foi William Shakespeare? William Shakespeare não se sabe ao certo o dia do nascimento de Shakespeare, mas deduz-se que ele tenha nascido em 23 de abril, né, em Stratford-upon-Avon, faleceu na mesma cidade em 23 de abril, mesma data do possível nascimento. Foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, é considerado como o maior escritor inglês e ele influenciou a dramaturgia contemporânea, tendo em vista que é um dos escritores revisitados com frequência no teatro.
na televisão, no cinema e na literatura. Tem uma vasta e rica produção, escreveu peças, sonetos, poemas, narrativos, entre outros escritos, e grande parte dos seus textos foi traduzida para as principais línguas modernas e são mais encenadas que as de qualquer outro dramaturgo. Destacam-se as obras Romeu e Julieta, Hamlet e Rei Lear. Texto 2. Romeu e Julieta. Percebemos a Julieta na sacada e o Romeu logo abaixo. Texto 3. É o ato 2, cena 2. Romeu e Julieta. Texto adaptado da edição Ridendo Castigatti Moraes 2000. Eu vou ler só o comecinho, tá bom? Dessa parte. Verona é uma cidade italiana a qual é o cenário do conflito entre duas tradicionais famílias, os Capuleto e os Montecchio. Então, se você não conhece a história de Romeu e Julieta, você vai ter uma breve introdução aqui, tá? Então, nós tínhamos aí no cenário o conflito entre duas famílias. Elas não se gostavam, não se davam bem. Dois jovens dessas famílias se conhecem em um baile de máscaras e se apaixonam loucamente. Julieta, filha única da família Capuleto, se apaixona por Romeu, filho único da família Montecchio. O texto teatral de Romeu e Julieta é composto por atos, dos quais nele estão as cenas. A seguir, apresentamos de forma adaptada a cena 2 do ato 2. Nela, Romeu vai até o jardim da família Capuleto e fala com a sua amada que se encontra ali na sacada. Então a gente vê justamente essa cena que está aqui no texto 2, né? Aqui está a fala do Romeu e ele começa: só ri das cicatrizes quem nunca foi ferido. Olha a rubrica, que está indicando que a Julieta aparece na janela, mas permanece em silêncio. E o Romeu continua falando: que luz aparece agora da janela? Será a Julieta, o sol daquele oriente? Surge, formoso sol, e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Eis, minha dama, oh sim, é o meu amor, Julieta. Você não me diz nada, está calada, isso não me importa, mas o seu olhar fala, me diz tudo. Então, aqui na fala do Romeu, a gente percebe que ele diz que assim que Julieta aparece, ela é como se fosse o sol, formoso, né, deixando a lua com inveja. E aqui ele demonstra que ela é a amada, é o amor da vida dele. Então aqui continuam as falas, vocês podem ler depois. E aqui é interessante como que termina essa história. Mesmo com o conflito entre as duas famílias, Romeu e Julieta vivem um grande amor. É um amor proibido, que foi condenado pelos Capuleto e os Montecchio. Escondidos, eles se casaram. O Frei Lourenço, confidente de Romeu, fez a celebração da união. O príncipe de Verona resolve exilar Romeu por causa de uma briga que acarretou a morte de Teobaldo, primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu. Julieta recorre ao Frei Lourenço, com o intuito de obter ajuda. Logo, o frade franciscano sugeriu que Julieta tomasse uma poção para que ela parecesse estar morta. Romeu, ao receber a notícia da suposta morte de Julieta, desesperadamente providencia uma poção para, com ela, retirar a própria vida. Ao encontrar Julieta desacordada na cripta dos Capuleto, acredita que realmente a amada está morta e ingere o veneno. Quando Julieta acorda, tem a notícia que Romeu está morto e, com um punhal, tira a própria vida. Após todo esse episódio, as famílias Montecchio e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. Então essa é uma história meio trágica, né? Porque como os dois apaixonados não podiam estar juntos, eles fizeram de tudo para estar juntos às escondidas, mas esse plano não deu certo. A Julieta toma a poção, o Romeu não fica sabendo desse fato de que a Julieta não está morta e sim adormecida, e ele acredita que ela está morta e ele tira a própria vida, né? Então, ela também não quer viver nesse mundo sem ele e também prefere morrer, né? E tira também a sua vida. Então, é uma história bem trágica e bem famosa, para quem não conhece, tá aí bonitinho em forma de texto teatral e resumida aqui para vocês. 1. William Shakespeare é o autor da obra Romeu e Julieta. Ponto. O que você sabe sobre ele? Então você vai colocar aqui o que você sabe sobre ele. Se você quiser colocar algumas das informações que você acabou conhecendo, eu só conheço William Shakespeare, sei que ele é o autor, o escritor dessa grande história, Romeu e Julieta. Você pode colocar aqui, tá? Se você souber outras
curiosidades você pode colocar. Escreva um fato inusitado da biografia de William Shakespeare. O que é um fato inusitado? Algo que não costuma acontecer com as pessoas. Então, mas que aconteceu com William Shakespeare. O que aconteceu com ele aqui? Que geralmente não acontece com as pessoas. Está bem aqui no comecinho, vê se vocês conseguem descobrir. 3. Releia o texto da aula anterior, Romeu e Julieta. Como você analisa a linguagem do texto? Como que é a linguagem desse texto? É uma linguagem simples de compreender? É uma linguagem mais técnica, de estilo do teatro? É uma linguagem rebuscada, ou seja, com palavras difíceis, poética? Ou não reconhece termos como cicatriz, ciumenta e emprestado? Marca aí. O texto que você acabou de ler tem como finalidade, qual que é o objetivo desse texto que a gente acabou de ler? É transmitir uma notícia? É narrar uma história? Ensinar a manusear algum aparelho ou divulgar um artigo científico? Identifique no texto as personagens primárias, as personagens que são as principais, os protagonistas. Você vai colocar aqui. O texto da cena que você acabou de ler pertence a qual ato? Tá falando lá. Como são marcadas as falas das personagens no texto? Tem alguma pontuação específica? Tem travessão? Como que essas falas aparecem? O texto possui narrador? Sim ou não? Como você sabe o que está acontecendo na história? A gente viu lá no começo que o texto dramático não possui narrador, mas tem outra coisa que nos ajuda a saber o que está acontecendo na história. No texto, você consegue identificar alguma rubrica? Escreva. Lembrando, rubrica é as indicações cênicas que o personagem tem que fazer no palco, em cena, ali, que geralmente elas aparecem entre parênteses. Faça associação das afirmações com as partes do texto dramático. Então, quais são as partes do texto dramático? Nós temos o personagem, nós temos as rubricas, nós temos o conflito, nós temos o enredo, né? Que o enredo é tudo que se passa na história, o cenário. Então, vocês vão marcar, vocês vão ler aqui. Reúne todas as ações que irão acontecer, formando assim a história a ser contada. Isso daqui é um personagem? É uma rubrica? É um conflito? É um enredo ou é um cenário? Aí você marca, tá? Você vai marcar uma aqui nessa linha. É o problema gerador de toda história. Como é que chama o problema gerador de toda história? É o personagem? Rubricas? Conflito? Enredo ou cenário? Então você vai colocar. E aí você vai lendo, tá? E marcando aqui. Reconhecendo contos de diferentes culturas. Então agora a gente vai parar um pouquinho aqui e vai começar a falar de contos, tá? Então, ler e interpretar contos africanos e indígenas. Esse é o objetivo da aula, tá? Então, a gente já vai mudar um pouquinho aqui de assunto, mas continuamos falando de narrativas, de histórias. Então, com muita paciência, eu vou ajudar vocês na leitura dos textos para facilitar. O que são contos? O conto é caracterizado como uma narrativa literária curta, mas tem começo, meio e fim. Apesar de ser breve, o conto contempla uma história completa. Ele tem por objetivo comunicativo despertar no leitor a imaginação, sentimentos e reflexões a respeito da realidade que nos cerca. O conto traz discussões relacionadas às crenças, às atitudes, aos valores, à moral, à ética, entre outras questões. O conto, que tem origem na tradição oral, existe em todas as culturas, expressa muito fortemente a cultura de um povo, sendo usado como forma de transmissão de conhecimento e culturas diversas. Há vários tipos de conto: contos de terror, contos de fadas, contos fantásticos, entre outros. A estrutura composicional do conto é baseada nos elementos da narrativa, né? Ou seja, o que tem dentro do conto? Nós temos narrador, que pode narrar essa história em primeira e em terceira pessoa, o enredo, né? Que é aquela situação, nós temos a situação inicial, a complicação, a conclusão da história, os personagens principais e secundários, o tempo, que pode ser psicológico ou cronológico, e espaço, que é o cenário. Vamos lá. Texto 1. Os segredos da nossa casa. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. A senhora, por favor, não me queime. Ela ficou muito espantada. Um cão a falar? Até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com o pau com que mexia a comida,
Mas o pau também falou: o cão não me fez mal, não quero bater-lhe. A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar às vizinhas o que se tinha passado com o cão e o pau. Mas quando ia sair de casa, a porta, com um ar zangado, avisou-a: não saias daqui e pensa no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos. A senhora percebeu o conselho da porta, pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão, então pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. Comentário: é fundamental sabermos conviver uns com os outros, assegurar o respeito. Texto 2. O céu ameaça a terra. Era muito antes dos avós dos meninos, era no começo dos tempos. A humanidade esteve por um fio. Podia ser o fim do mundo. Nessa época, o céu ficava muito longe da terra, mal dava para ver seu azul. Um dia, ouviu-se trovejar, com estrondo ensurdecedor. O céu começou a tremer, e bem devagarinho foi caindo, caindo. Homens, mulheres e crianças mal conseguiam ficar em pé e fugiam apavorados para debaixo das árvores ou para dentro de tocas. Só coqueiros e mamoeiros seguravam o céu, servindo de esteios, impedindo-o de colar-se à terra. Talvez as pessoas, apesar do medo, estivessem experimentando tocar o céu com as mãos. Nisso, um menino de 5 anos pegou algumas penas de nambu, mauir, na língua tupi-mondé, dos índios icolens e fez flechas. Crianças dos icolens não podem comer essa espécie de nambu. Era um nambu redondinho como a abóbada celeste. O céu era duríssimo, mas o menino esperto atirou suas flechas adornadas com plumas de mauir. Espanto e alívio. A cada flechada do garotinho, o céu subia um bom pedaço. Foram 3 até o céu ficar como é hoje. Em muitos outros povos indígenas do Brasil e do mundo, há narrativas parecidas ou diferentes sobre o mesmo assunto. Fazem-nos pensar por que o céu e terra estão separados agora. O povo Tupari, de Rondônia, por exemplo, conta que era a árvore do amendoim que segurava o céu. Bem antigamente, dizem, o amendoim crescia em árvore, em vez de ser planta rasteira. Antes de o céu subir para bem longe, os icolens podiam deixar a terra e ir morar no alto. Iam sempre que ficavam aborrecidos com alguém ou brigavam entre si e subiam por uma escada de cipó. Gorá, o criador da humanidade, cansou de ver tanta gente indo embora e cortou o cipó para a terra não se esvaziar demais. Vamos às questões. No conto Os Segredos da Nossa Casa, conta a história de quem? Então, aquele primeiro conto lá da mulher que sem querer deixou cair cinza no cachorro. Então, você vai colocar aqui. 2. No conto O Céu Ameaça a Terra, já agora, o segundo, conta a história de quem? Qual o problema que aparece no conto Os Segredos da Nossa Casa? E qual o problema que aparece no conto O Céu Ameaça a Terra? No conto Os Segredos da Nossa Casa, há fato mágico ou maravilhoso? No conto O Céu Ameaça a Terra, há fato mágico ou maravilhoso também? 7. Que reflexão que o texto Os Segredos da Nossa Casa traz? Então, lá perto do comentário, você já consegue perceber, a história nos faz pensar sobre algo. Sobre o que, então, a história nos faz pensar, é o que você vai colocar aqui. E a reflexão do outro texto, O Céu Ameaça a Terra, a gente também nos faz pensar sobre algo, sobre o que ele nos faz pensar. Continuando o assunto. Um dos contos lidos é indígena. Qual? Você vai colocar aqui. Como você chegou a esta conclusão? Você vai explicar. 2. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão, então pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. De acordo com o trecho, a linguagem do conto está na forma coloquial, pois apresenta regionalismo e termos populares, na norma padrão, pois apresenta adequação da linguagem e conjugação verbal, na linguagem técnica, pois refere-se a um determinado grupo, na norma informal, com representação da linguagem oral. Então, aqui só para ajudar vocês, o que seria a forma coloquial? É o português que não está preso às regras gramaticais, que é essa fala mais popular, que pode ter regionalismo, presença de palavras que são típicas, por exemplo, de São Paulo ou da Bahia, tá?
Já aqui, a norma padrão é a língua que segue as regras gramaticais, que apresenta uma adequação certinha ao português correto. Aqui na linguagem técnica, ela se refere a um determinado grupo, porque, por exemplo, a linguagem médica, se a gente pegar um texto com uma linguagem médica, tem termos que a gente não conhece, porque é própria dos médicos, né? Então, você vai observar, tem linguagem técnica nesse texto, uma linguagem que é de um determinado grupo, de repente é da área médica, ou está na norma informal, tentando representar aí a linguagem falada, a linguagem oral. 3. Era muito antes dos avós dos meninos, era no começo dos tempos. A humanidade esteve por um fio, podia ser o fim do mundo. Nessa época, o céu ficava muito longe da terra, mal dava para ver seu azul. Reescreva esse trecho de acordo com a norma culta da língua. Então, se eu tenho que reescrever de acordo com a norma culta, com as regras gramaticais, significa que esse trecho tem um desvio aí, tem alguns erros de português que vocês vão consertar e escrever aqui, tá? Do jeito como vocês acreditam que seja. Depois, no final, vocês vão ter acesso ao gabarito, como que seria o correto, e vão perceber aí onde estava o erro. Você observou que no conto indígena há muitas palavras que não estão em nosso repertório linguístico? Sim ou não? Por que isso ocorre? Você vai tentar explicar aqui. Qual dos contos você achou mais interessante? Justifique sua resposta. Então, resposta pessoal. Nos textos aparecem palavras de outras culturas? Sim ou não? E se sim, você vai citar exemplos e escrever o significado. Observe o trecho. Crianças dos Icolens não podem comer essa espécie de nambu, senão ficam aleijadas. Reescreva este período de modo que o termo destacado não tenha sentido depreciativo ou desrespeitoso com a pessoa humana. Então a palavra aqui é aleijadas. É uma palavra que a gente não deve usar, como já está sendo dito aqui, porque é uma forma desrespeitosa de tratar a outra pessoa. Então, como que a gente deveria tratar essas pessoas, né, que no vulgar a gente acaba chamando de aleijadas? Então, você vai reescrever esse trecho e vai consertar aí, tirando essa palavra e colocando outra no lugar. Você acha importante conhecer contos de diversas culturas? É a sua opinião. 9. Antes de o céu subir para bem longe, os icolens podiam deixar a terra e ir morar no alto. Iam sempre que ficavam aborrecidos com alguém, obrigavam entre si e subiam por uma escada de cipó. Você conhece outras narrativas que falam de subir pelo cipó até o céu? Comente, tem uma história bem famosa. Vamos ver se vocês lembram. Observando a intertextualidade, a última atividade para a gente terminar. O que é intertextualidade? É o diálogo entre os textos. É quando eu consigo perceber que algo que tem no texto também tem no outro. Tá? Então, vocês vão fazer a comparação desse primeiro texto do Casimiro de Abreu com o de Oswald de Andrade. Um foi escrito em 1858, que é o texto original, e o outro foi uma inspiração no texto original, que é de 1971. Então, os dois textos são de épocas distintas, diferentes, mas neles há algo em comum? Ou seja, tem algo igual? Você vai dizer se sim ou não. Que elemento comum é esse? Aí você vai ver o que eles têm de igual e vai assinalar aqui para mim. Qual a ideia de infância para Casimiro de Abreu e Oswald de Andrade? Essa ideia é igual para os dois? Então você vai primeiro olhar aqui como que é a ideia de infância aqui para o Casimiro de Abreu. Como ele fala da infância? Depois você vai ver do Oswald de Andrade como que ele fala da infância. Você vai ver se elas são iguais. Aí você vai responder aqui para mim, se são iguais ou se são diferentes. Se para um é de um jeito e que jeito que é esse, e do outro é de outro jeito, mas como seria esse outro jeito. Essa é a nossa atividade, ficou um pouco extensa, mas é para que vocês façam com calma, pausando o vídeo junto comigo.